Pensa numa espécie de planta baixa para uma sociedade ideal, um projeto desenhado logo depois de um grande fracasso. É exatamente isso que a gente vai ver hoje, mergulhando numa visão poderosa do livro de Ezequiel. É um plano, bem, radical, para uma nova ordem espiritual, toda construída sobre santidade, uma liderança firme e um senso de responsabilidade muito, muito profundo. Vamos decifrar juntos a visão de Ezequiel 44 e descobrir o que ela nos diz sobre pureza e propósito. E a nossa análise começa com essa imagem aqui. Uma imagem forte, meio misteriosa. A porta oriental do santuário selada. Para sempre. E olha, isso não é só uma porta trancada, tá? É uma declaração. É um símbolo de um nível de santidade tão intenso, tão absoluto, que o próprio caminho por onde o divino entrou agora está fechado para os mortais. É como se dissesse, começou uma nova era de reverência. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com o ideal dessa porta fechada. Depois, vamos entender o problema, a profanação que fez essa nova ordem ser necessária. Daí, a gente olha para o contraste entre os levitas e os sacerdotes de Zadok, mergulha no novo manual da santidade e, por fim, descobre o que significa a recompensa final deles, uma herança que não é deste mundo. Ok, vamos lá. Essa porta fechada, o que ela realmente representa? É muito mais que um detalhe arquitetônico na visão de Ezequiel, sabe? Ela simboliza um espaço que se tornou tão sagrado, mas tão sagrado pela presença de Deus, que não dá mais para acessar de qualquer jeito. Não é só uma regra nova, é um padrão completamente novo do que significa santidade. Mas como em toda regra tem uma exceção, e ela é fascinante. O príncipe. Ele pode entrar no vestíbulo da porta, mas só até ali. Esse pequeno detalhe já mostra a ideia central com muita força. A proximidade com o sagrado é super controlada, é hierárquica. Quer dizer, mesmo a maior autoridade humana tem um limite divino que não pode cruzar. E tudo isso levanta uma pergunta bem importante. Por que tanto rigor? Para que selar uma porta e criar limites tão rígidos? Bem, o texto nos leva para uma história bem dolorosa. Para a gente entender essa nova ordem, a gente precisa primeiro entender como a ordem antiga foi quebrada. O problema foi a profanação. As acusações que o texto lista são pesadíssimas. Os responsáveis por cuidar do santuário simplesmente permitiram que pessoas consideradas impuras, tanto espiritual quanto fisicamente, entrassem nos pátios sagrados. E, ao fazer isso, eles não quebraram só regrinhas, eles violaram a própria aliança com Deus e falharam, assim, miseravelmente, no seu dever mais básico, guardar o que é santo. E essa expressão, incircuncisos de coração, é a chave de tudo. Não se tratava de um ritual físico, de forma alguma. Era uma metáfora poderosa para um estado interior, uma rebeldia espiritual, um distanciamento de Deus. Era essa corrupção profunda que contaminou o santuário, e era isso que a nova visão precisava consertar de uma vez por todas. Essa correção vem na forma de um julgamento, que basicamente divide a liderança espiritual em dois grupos bem distintos. De um lado, os levitas, que falharam. Do outro, os sacerdotes da linhagem de Zadok, que se mantiveram fiéis. E as ações de cada um vão determinar o destino deles. Essa comparação aqui deixa o princípio de justiça da visão bem claro. Os levitas que se desviaram para a idolatria, bom, eles foram rebaixados, vão cuidar de tarefas menores. Já em contraste direto, os filhos de Zadok, que foram fiéis, são elevados. Eles recebem o maior privilégio de todos, ministrar diretamente diante de Deus. A mensagem é reta e direta. Nessa nova ordem, a responsabilidade espiritual é total. As ações têm consequências e elas são diretas e duradouras. Certo. Então, como garantir que a bagunça do passado nunca mais aconteça? A resposta é um conjunto de regras super detalhado e rigoroso para os sacerdotes de Zadok. É literalmente um manual para manter a pureza, custe o que custar. Olha só que interessante o protocolo só para a roupa deles. Linho era obrigatório, mas lã era proibida. Por quê? Porque lã faz suar, e o suor era visto como um símbolo do esforço humano, algo impuro no espaço divino. E repare na transição. Quando saíam do átrio inferior, do espaço sagrado, eles tinham que trocar de roupa. Isso não era só por higiene, não. Era para evitar transferir a santidade de forma perigosa e indevida para as pessoas comuns. Cada passo era meticulosamente pensado para manter a fronteira entre o sagrado e o profano. E as regras iam muito além das vestes, viu? Elas governavam cada aspecto da vida pessoal dos sacerdotes, do corte de cabelo à dieta, da escolha da esposa à forma de evitar impureza ritual. Cada detalhe era prescrito. A santidade não era um papel que eles representavam no templo, era um estado de ser,
constante que abraçava tudo. Mas o papel deles não era só fazer rituais, eles também tinham a tarefa de ser os guias morais e legais da comunidade. Eles precisavam ensinar ao povo como diferenciar o sagrado do comum na vida deles e também atuar como juízes, resolvendo conflitos de acordo com a lei divina. A responsabilidade deles era fazer com que a ordem do santuário se espalhasse por toda a sociedade. E com isso, a gente chega na conclusão dessa jornada. Depois de seguir todas essas exigências, qual é a recompensa para esses sacerdotes fiéis? A resposta, olha, ela redefine completamente a ideia de riqueza e de status. Primeiro, vamos entender o contexto. No Israel antigo, herança era sinônimo de terra. Era a base da economia, da identidade da família, da estabilidade. Era, sem dúvida, o bem material mais valioso que alguém podia ter. E então, o texto solta essa declaração. Uma declaração que muda tudo. A herança dos sacerdotes não seria terra. A herança deles seria o próprio Deus. Isso é uma redefinição brilhante de valor, né? O prêmio final deixa de ser algo material, terreno, e passa a ser a própria presença e o relacionamento com o divino. Tá, mas e na prática? Como isso funcionava? Significava que o sustento deles vinha direto das ofertas sagradas que o povo trazia. Eles não teriam suas próprias terras, mas seriam sustentados pela devoção coletiva da nação. Esse sistema os conectava de uma forma única a Deus como seu provedor direto, reforçando seu status especial e sua dependência total e absoluta dele. E assim, a visão de Ezequiel 44, com todas as suas regras detalhadas e sua teologia profunda, nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que ecoa através do tempo. O que define a verdadeira liderança espiritual? Seria a proximidade com o poder, o status, as posses? Ou seria a fidelidade, a pureza de coração e uma herança que não se mede em terras, mas na própria presença do sagrado? Ficaria a reflexão.